Portugal tinha vivido com entusiasmo a saga dos Jogos Olímpicos de 1928, na qual a habitual euforia nacional fazia acreditar que, eliminada pelo talento de Pepe e companhia, a seleção nacional poderia ter chegado bem mais longe do que aos quartos de final, fase na qual fomos eliminados pelo Egito. A derrota por 4-2 impediu o confronto com a Argentina na meia-final, tendo a delegação portuguesa apresentado declaração de protesto por causa de um golo não validado que teria dado, na altura, o 3-3. Alegava-se por cá que a organização nos queria afastar, de forma a permitir a final entre argentinos e uruguaios. Já na altura, a imaginação era fértil no mundo do futebol. A possibilidade de um tira-teimas no Mundial de 1930 não foi aproveitada pelos portugueses, que em 29-30 até ganharam à Checoslováquia e à França e podiam ter feito boa figura, mas optaram por não se inscrever na competição por causa das longas distâncias a percorrer. A Federação já não recusou a entrada na edição de 1934, marcada para a bem mais próxima Itália. A questão é que, mesmo com a ausência de muitas seleções sul-americanas, houve 32 nações inscritas e a FIFA teve, pela primeira vez, que organizar uma fase de qualificação para apurar os 16 finalistas. Aos portugueses coube, por critérios geográficos, jogar com a vizinha Espanha. Um problema, porque apesar dos confrontos frequentes, nunca tínhamos ganho aos espanhóis, liderados pelo elegante guarda-redes Zamora. A Espanha tinha sido a primeira seleção continental a vencer a Inglaterra. A tarefa não se afigurava fácil e mais complicada ficou nas vésperas da partida para Madrid. Devido à morte da mãe, o selecionador nacional, Ribeiro dos Reis, teve de ficar em Lisboa e delegou funções no seu amigo Ricardo Ornelas, que seguiu com a equipa e com um plano previamente estabelecido pelo chefe. Mas, com plano ou sem ele, ao quarto de hora, porém, já a Espanha vencia por 3-0. Ornelas optou por substituir o guarda-redes, trocando o aniversariante Soares dos Reis por Amaro. Ficou no folclore do futebol nacional o grito que então se ouviu da bancada, vindo de um adepto mais gozão. Ponga los dos. As duas federações tinham concordado que cada equipa podia fazer 3 substituições, mas mesmo mexendo na defesa e no meio-campo, Portugal não conseguiu estancar o vendaval ofensivo espanhol e deixou Madrid vergado a um resultado pesado. O 9-0 não era sinónimo de eliminação, porque bastaria vencer a segunda mão em Lisboa para forçar um terceiro jogo, mas teve um impacto gigantesco na sociedade portuguesa da altura e em todo o edifício do futebol nacional. O cinema, por exemplo, estava a dar os primeiros passos como arte popular ao serviço do regime de Salazar, mas entre passagens destinadas a enraizar os conceitos de Deus, pátria e família, os autores ainda iam sendo capazes de cumprir funções de crítica. No filme Trevo de Quatro Folhas, que contava com os inevitáveis Beatriz Costa, Vasco Santana e António Silva, foi então incluída a Canção do Futebol, escrita por Nascimento Rodrigues, que contava com um refrão pouco, chamemos-lhe assim, patriótico. Se a seleção trabalha como eu quero, agora é que não falha. 9-0. Se a seleção trabalha como eu quero, agora é que não falha. 9-0. O resultado motivou grande debate na imprensa entre uma facção que responsabilizava os selecionadores por terem baseado a equipa no bloco do Futebol Clube do Porto, equipa que, dizia-se, perdia mais de metade da eficácia a jogar longe da sua cidade, e uma outra que alegava que os problemas eram estruturais. Esta última, liderada pelos próprios Ornelas e Ribeiro dos Reis, acabou por sair vencedora da contenda, o que levou a que os 9-0 de Madrid tenham sido motivo da primeira grande revolução do futebol português. António de Oliveira Salazar já tinha prometido a edificação de um estádio nacional que servisse de condigno salão de festas para os eventos internacionais disputados pela seleção portuguesa. E as obras começariam um pouco depois. Mas a grande inovação deste março de 34 foi pedida pelo próprio Ornelas no artigo que editou de Madrid para os Sports, assim que acabou o jogo, no qual, além de enviado especial da publicação, fez também de selecionador nacional. A base do raciocínio do jornalista selecionador era a noção de que são os campeonatos que fazem os jogadores. Ora, os espanhóis já disputavam um campeonato nacional no sistema de liga, a jogar todos contra todos por jornadas, enquanto que os portugueses passavam a maior parte do ano dedicados aos campeonatos regionais, em desafios de escassíssima competitividade. Por cá, só na ponta final das temporadas é que os jogadores se envolviam na disputa do Campeonato de Portugal, prova por eliminatórias, da qual corriam o risco de ser eliminados logo à primeira. Em setembro de 1934, o Congresso da Federação Portuguesa de Futebol decidiu-se pela criação do Campeonato da Liga, que se disputaria a partir dessa época, entre janeiro e maio de 35, portanto, forçando a compressão dos regionais de modo a acabarem antes do Natal, assim permitindo que as equipas mantivessem a tradição que passava por organizar jogos amigáveis com ilustres visitantes estrangeiros durante o período festivo.
Portugal não jogou o Mundial de 34, mas nunca um jogo tinha tido tanta influência no futebol nacional como os 9-0 de Madrid.